Quando nós pregamos a palavra, hoje eu tenho muito esse entendimento, que nós não pregamos só para quem está ouvindo, nós pregamos para quem está ministrando, porque na verdade a palavra ela veio ao nosso encontro, ela ministrou para a gente primeiro. Mas também, quando nós pregamos, nós não estamos nesse entendimento tentando empurrar algo para as pessoas goela abaixo para que elas aceitem o que nós estamos falando, para que elas venham e façam parte do nosso movimento, do nosso lugar religioso, para que sejam gospel e evangélicos como nós também. Não, nós, quando entendemos a palavra, nós pregamos porque estamos advertindo, estamos exortando, estamos ensinando o que Deus falou aos nossos corações. O Deus Todo-Poderoso trouxe entendimento dos nossos pecados e nós queremos passar. E se você ouvir, der ouvidos à palavra de Deus, Ele pode transformar a sua vida e te fazer uma nova criatura. Nova criatura não é não ter problemas. Nova criatura é entender que este mundo e que a sua vida tem problemas e vive em problemas, mas que Ele te resgatou disso tudo e vai te levar a um lugar onde todas essas coisas vão acabar. Bem, essa carta é uma carta muito legal. Eu não vou ler o texto corrido e depois vou falando sobre ele, mas vou lendo e falando para a gente poder ganhar tempo. Só o primeiro versículo já dá para falar umas 3 horas nele, mas eu não vou fazer isso não. Diz assim, capítulo 4, versículo 1. Ora, pois, já que Cristo padeceu por nós na carne, armai-vos, não é amai-vos, é armai-vos, também vós com este mesmo pensamento, que aquele que padeceu na carne já cessou do pecado. Esse versículo é muito legal, eu gostei muito dele. Ele dá 2 informações que é para a gente poder começar a entender o que Pedro está explicando. Pedro diz assim, ora, pois, já que. Geralmente, quando as pessoas falam assim, já que, né, ele está dizendo que alguém fez algo e por essa pessoa fazer algo, ele está querendo nos dizer que nós precisamos fazer também alguma coisa. Ele está dizendo, já que, é como se uma mãe dissesse para o filho, mais velho ou mais novo, já que o seu irmão fez isso, então, por favor, faça aquilo. Né? Pedro começa essa carta, né, esse capítulo, dizendo exatamente isso. Já que Cristo, percebam bem, já que Cristo padeceu por vós na carne, padeceu por nós na carne, ele está nos orientando, ele está dizendo o que Cristo fez. Cristo padeceu por vocês. Então, já que ele fez isso, ele diz assim, armai-vos. Ele está falando para nós, armai-vos. O que é armar? Se armar é prover-se ou munir-se de armas, revestir-se de armadura ou proteger-se com armas defensivas. Ele está dizendo, fiquem preparados, tenham em vocês armas. Já que Cristo padeceu por vocês, tenham com vocês armas. Armas que, ele diz, armai-vos também vós com este pensamento. E aí ele já mostra que não é simplesmente uma arma de fogo, não é um treino defensivo de artes marciais, não. Ele diz, é com o mesmo pensamento. Que pensamento é esse? Que aquele que padeceu na carne já cessou do pecado. Qual a informação que ele quer nos trazer a pensar? Que a gente tem um pensamento de que Cristo padeceu na carne, primeiramente. Esse é o fato. Quando Cristo veio a esse mundo, ele tinha um corpo igual ao meu e igual ao seu. A estrutura do corpo de Cristo era um corpo fraco, de homem. Ele tinha as mesmas necessidades de que um ser humano. Ia ao banheiro, comia, bebia,
passava fome, frio, calor, tudo isso Jesus passou. Só que ele não pecou, ele levou sobre o seu corpo os nossos pecados. Então o que Pedro está dizendo é que o Cristo que padeceu na carne, ele viu todas as imundícias que tinha neste mundo e ele não se deixou levar por este mundo, ok? E ele diz algo muito interessante, que ele cessou do pecado. O que ele quer dizer com isso? Bem, eu queria que os irmãos abrissem, né? Quem estiver com Bíblia, abrissem 1 João capítulo 3, versículo 8, ou então deixa anotado para depois você poder ler. E também na carta de João, primeira carta de João, capítulo 5, versículo 18. No capítulo 3 da primeira carta de João, versículo 8, diz assim: quem pratica o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto, o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Então, João está dizendo que quem pratica pecado não pertence a Deus. Então nós começamos a entender que toda a humanidade pecou, e toda a humanidade estava afastada de Deus e não pertencia a Deus. Não éramos filhos de Deus, ok? Então, Jesus Cristo veio para quê? O Filho de Deus se manifestou para quê? Para desfazer as obras do diabo. Desfazendo as obras do diabo, Jesus agora abre o caminho para que eu e você, pecador, que não tínhamos acesso a Deus, tivéssemos esse acesso para Deus, ok? No capítulo 5, versículo 18, diz assim: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo e o maligno não lhe toca. Olha que coisa, isso aqui é muito legal, muito legal. Esse versículo não está dizendo que a gente não vai mais cometer pecados, não vamos responder alguém, não vamos ficar irado e falar alguma coisa, ou de repente mentirmos. Não, esse versículo está falando que a obra que Jesus Cristo fez, a obra redentora de Jesus Cristo, te tirou do império das trevas e o pecado agora não te leva mais ao inferno. Isso é lindo demais. O pecado não tem mais o poder sobre a sua vida. O pecado não tem mais o direito sobre a sua vida. Nós ainda pecamos, mas quando entendemos o que Cristo fez por nós, aceitamos o seu sacrifício, então não está mais a condenação sobre as nossas vidas. Esse pecado é o pecado que a pastora falou no começo, que o Espírito veio nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado por quê? Porque não cremos em Deus. Quando passamos a crer em Deus, lá em João 3,16 fala assim, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Então, nós não temos mais essa condição de ir para o inferno por causa do amor de Jesus pelas nossas vidas. Então, o maligno... Nossa, veio um... O maligno não pode mais nos tocar, não tem mais direito sobre as nossas vidas, ok? Então, o que Pedro está falando lá no capítulo 4, ele está dizendo exatamente isso. Quando nós passamos a crer em Jesus, cessou, acabou. O pecado não tem mais domínio sobre as nossas vidas, ok? Aí entra o versículo 2 de 1 Pedro capítulo 4. Para que no tempo que vos resta na carne, não vivais mais segundo as concupiscências dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Agora ele traz um outro esclarecimento para nós. Bem, o pecado não nos leva mais ao inferno, mas ainda somos homens. E na carne devemos suportar os nossos desejos, devemos suportar as tentações, ok? E não obedecer. E não deixar-nos levar pelo pecado, se deixar levar pelo pecado, se deixar levar pelas concupiscências, mas sermos conduzidos agora pela vontade de Deus, porque aí está o mistério da revelação de quem são os filhos de Deus. São homens iguais a Jesus, mas que têm o seu desejo, a sua vontade agora de cumprir a vontade de Deus, mesmo que peque, porque não somos deuses, somos filhos
de Deus. Ok? Então o que ele está falando para nós é exatamente isso, que Jesus padeceu na carne. Agora nós devemos ter este pensamento, se armar, se munir de armas de defesa neste pensamento, que o pecado cessou e agora nós precisamos, com toda a nossa força, não permitir mais que aquilo que nos leva a pecar conduza nossas vidas, mas sim a vontade de Deus. Isso é tremendo e nós precisamos entender isso. Ele fala exatamente, guiados por Deus e não pelos homens, pelo Espírito de Deus e não pelos desejos carnais dos homens. Olha o que diz o versículo 3 e o versículo 4. Porque nos basta que no tempo passado da vida fizéssemos a vontade dos gentios, andando em dissoluções, concupiscência, embriaguez, glutonarias, bebedice e abomináveis idolatrias. E acham estranho que não corredes com eles no mesmo desenfreamento de dissolução, blasfemando de vós. Esse versículo é muito legal. Ele ainda diz mais. Antigamente, nós éramos conduzidos, e muitos ainda são conduzidos, pela mídia, pelos youtubers, né? Antigamente, eles eram conduzidos pelos homens, pelos famosos homens de antigamente, e eles conduziam as pessoas com mentiras, com enganos, e por causa do nosso pecado, nós éramos conduzidos por eles. Mas agora com Cristo, nós não podemos mais seguir aos homens que pregam mentira, que falam mentira, mesmo que tenham pontos de verdade, porque agora devemos seguir a Deus. Quando eu leio esse versículo, eu vejo o quanto nós somos crianças ainda, e meninos ainda. Muitas coisas que nós vemos na mídia, na televisão, nas programações, são coisas que desagradam a Deus. E isso é fato. De tudo que nós vemos hoje, praticamente 90% é mentira, é engano, é do maligno. Tudo. E a gente, às vezes, se deixa conduzir por aquilo que as pessoas narram na televisão, narram na mídia e falam como se fosse verdade, porque a gente gosta deles. E aí se deixa ser levados por ele. Mas o verdadeiro cristão é aquele que não se deixa mais levar, porque entende o que Cristo fez e está armado com este pensamento de que não deve mais pecar, mas de ser conduzido por Deus e não se deixa mais levar pelos pensamentos e ideias dos homens. Isso que Pedro está falando para aquelas pessoas. Eles vão até achar, né, no versículo 4, que a gente endoidou, que a gente está estranho. Mas por quê? Por causa da graça de Deus. E isso é importante. Nós não devemos mais nos preocupar com o que as pessoas falam. Às vezes, né, eu lembro do tempo de escola. Quando a gente inicia na escola, e os colegas começam a brincar com a gente, falar, ele é Bíblia, ele é crente. Aí eles fazem algumas coisas erradas e ficam provocando a gente. Não vai fazer isso não? Ele é Bíblia, ele é crente. E aí você não quer ficar para trás e aí começa a fazer igual. A gente faz isso o tempo todo, até mesmo depois de adulto. A gente entra em bebedeira, a gente entra em mentira, a gente entra em disputas, a gente entra em tantas coisas por causa dos outros e deixa de ouvir a voz de Deus. Nós não podemos ser assim. Nós devemos causar na vida deles esse estranhamento que diz no versículo 4. E acham estranho que não correrdes com eles no mesmo desenfreamento de dissolução, blasfemando de vós. Como que pode? As pessoas falam assim, né? Como que pode? Isso é normal. E vocês ficam fazendo aí, dizendo que não é. Nós devemos ser firmes quanto à nossa fé e não permitir com que as pessoas nos levem a pensar ou agir de forma com que Deus não opera mais no nosso coração. Nós devemos agora ouvir a voz de Deus, dar crédito à voz do Espírito, permitir, vamos dizer assim, porque Ele é vencedor, permitir que o Espírito
Espírito vença sempre a nossa carne. Não é com a nossa força, é pelo poder do Espírito. Porque se for pela nossa força, nós sempre perderemos e sempre vamos fazer o que não é correto e não é coerente. Olha, em Romanos, capítulo 6, versículo 2 e versículo 13, falam um pouco disso, com uma clareza muito grande. Em Romanos, capítulo 6, vou ler 2 versículos, versículo 2 e versículo 13. Olha só que coisa linda. Romanos, capítulo 6, versículo 2 e versículo 13. Diz assim: de modo nenhum, nós que estamos mortos para o pecado, lembra de João, né? Aquele que está em Deus, que é nascido de Deus, não peca. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Lindo esse versículo. Então, o que Paulo escreve para os romanos é isso. Se Deus salvou vocês, tirou vocês do maligno, arrancou de vocês o direito que o pecado tinha de levar vocês ao inferno, como vamos viver ainda nos desejos carnais que operam em nós? O versículo 13 diz assim: nem tampouco apresentei os vossos membros ao pecado por instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Lindo, perfeito. A Bíblia se completa, né? Eu gosto muito de fazer essa junção dos textos, porque é algo que fica meio incompreendido em um texto, a gente pode correr na Bíblia que em outro lugar vai esclarecer. E um esclarece o outro. A Bíblia, ela responde a ela mesma. E isso é importante demais. E esses 2 versículos que nós lemos em Romano, ele dá entendimento para os próximos versículos que nós vamos ler. Versículo 5, lá de 1 Pedro, capítulo 4. Diz assim: vou ler o versículo 5 e o versículo 6. Os quais hão de dar conta ao que está preparado para julgar os vivos e os mortos. Porque por isto foi pregado o evangelho também aos mortos, para que, na verdade, fossem julgados segundo os homens na carne, mas vivessem segundo Deus em espírito. Esse capítulo, se a gente não trouxer outros textos, a gente fica meio perdido. Mas o que esses 2 versículos estão falando é o seguinte: que Deus vai julgar vivos e mortos. Nós já temos essa noção, nós já entendemos isso. Quando chegar no último dia, no dia do juízo, estaremos todos diante do tribunal de Deus. E vão ser abertos os livros. E todos serão julgados. Quando se fala de vivos e mortos, abre um leque na Bíblia. Abre um leque. Porque vivos pode-se dizer de pessoas realmente que estão vivas na sua carne, como também vivos porque estão diante de Deus e foram salvos do pecado. Também diz dos mortos que pode ser aqueles que estão no sepulcro, sepultados, como também aqueles que não foram libertos do pecado e ainda estão presos ao maligno. Então, quando Pedro está dizendo aqui que os quais hão de dar conta ao que está preparado para julgar os vivos e os mortos, ele está falando que todos vão estar diante de Deus, vivos e mortos. Abre o leque para poder entender daqueles que estão vivos e daqueles que estão mortos, tanto daqueles que foram libertos, como aqueles que não foram libertos. Aí no versículo 6 ele vai dizer, porque por isto foi pregado o evangelho também aos mortos. Em suma, o evangelho não foi pregado só para quem se converte. O evangelho foi pregado também para quem não se converte. A espada é de 2 gumes. Ela tanto serve para salvar como para afirmar a condenação. Porque aquele que aceita Cristo está salvo. E aquele que não aceita continua em pecado. E a palavra, ela dá toda legalidade para isso. Ok? Então, quando se fala de vivos e mortos, está dizendo exatamente isso. E que Deus permitiu que o evangelho fosse pregado a todos,
os livres e os que não são livres, os que foram salvos por ele e os que não foram salvos. O evangelho, ele liberta, e agora, depois da libertação, ele também edifica, faz com que aquele que foi liberto não ande mais como os gentios, ou como aqueles que não são filhos de Deus, ou que não servem a Deus, ou que não amam a Deus. Eu não estou fazendo distinção de quem é e quem não é, porque eu não sei. Eu só estou dizendo o que a Bíblia diz, para que a gente entenda que o evangelho é para todos, vivos em Cristo e mortos no pecado. Tá? Aí ele continua dizendo, no versículo 6, para que, na verdade, fôssemos julgados segundo os homens na carne. Então, Deus vai vir julgar a obra de que cada um fez na carne, ok? Se realmente ele está seguindo a sua voz, se ele está seguindo a sua vontade, ou se, como termina o versículo, mas vivessem segundo Deus em espírito. Então, quando Deus vier julgar homens, vivos, mortos, todos estarão diante de Deus, para que aquilo que fizemos na carne seja exposto. E aquele que ouviu a voz de Deus, que foi guiado pelo Espírito, receberá a salvação. Ok? Eu quero ler alguns textos só para que a gente entenda isso. Em Efésios capítulo 2, nós vamos ler 2 versículos, o versículo 1 e o versículo 5. E também nós vamos ler Efésios capítulo 5, versículo 14. Para que esse texto fique bem claro, Deus vai julgar as obras dos homens, segundo a carne, se obedeceram ou não à voz do Espírito, tá bom? Em Efésios capítulo 2, versículo 1 e versículo 5 diz assim: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Então, para ficar bem claro, todos estavam mortos. O evangelho foi pregado a todos. Mortos. Esses não quer dizer que estavam no inferno, não quer dizer que estavam no sepulcro, quer dizer que estavam afastados de Deus, ok? E nos vivificou, ele nos deu vida. Estávamos mortos, mas ele nos deu vida, para ficar bem claro quando ele diz que vem julgar vivos e mortos, tá ok? Versículo 5 diz assim: estando nós mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvo. E ainda abre o parêntese para dizer que não foi vontade sua, foi por graça, foi por amor. Deus derramou. Graça é algo extraordinário, além de ser pesado, porque as pessoas acham que graça é engraçado, né? É romântico, graça é legal, é maneiro. Graça é um Deus que olhou a miséria do homem, o pecado do homem, e viu a condição pecaminosa do homem, e viu que não tinha o homem como o aceitar, e ele foi e derramou sua graça. Porque a Bíblia diz, Jesus falando que a salvação é impossível ao homem, mas para Deus nada é impossível. Por isso Jesus veio e morreu a nossa morte. Efésios, capítulo 5, versículo 14. Diz assim: por isso diz, desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Ele vai completando a carta de Pedro, né? Esse texto de Efésios é muito legal, porque ele vai completando. Ele fala para nós despertarmos, porque estávamos dormindo, estávamos no sono do inferno, indo para o lugar de tormento eterno. E em Cristo ele nos levanta, nos dá vida e agora também nos esclarece. O Espírito que habita em nós, ele nos dá esclarecimento do nosso pecado e nos leva a andarmos nesse mundo de maneira coerente, correta, de maneira saudável, de maneira a agradar não aos homens, mas a agradar a Deus. Ok? 1 Pedro capítulo 4, do 7 ao 11, ele vai trazer agora a informação de que armas são essas que nós devemos nos munir, nos revestir. De que maneira? Como que é isso? Porque ele fala lá em cima, não fala no versículo 1, armai-vos também vós com este mesmo pensamento, que aquele que padeceu na carne já cessou do pecado. E aí agora ele vai falar que armas são essas.
Olha como ele fala aqui, versículo do 7 a 11. E já está próximo o fim de todas as coisas. Portanto, sede sóbrio e vigiai em oração. As armas, oração e vigilância. Mas, sobretudo, tende ardente amor uns para com os outros. Agora ele vai dizer, versículo 7. Versículo 8 agora. Ele vai dizer agora também, tende amor uns para com os outros, ardente. Ele está falando que a gente não pode amar pela metade. Essa é outra arma, o amor. Orar, vigiar e amar ardentemente. O crente tem que amar. É claro, vou abrir um parênteses aqui, que as pessoas às vezes acham que é, como nós falamos da graça, é romântico, é passar a mão na cabeça, é tentar colorir as coisas. Não, amor é correção, é exortação. O amor é com o Espírito, é como o Espírito dá e não como nós queremos. Porque o nosso amor é falho, o nosso amor é carnal, o nosso amor é traiçoeiro, o nosso amor é totalmente e completamente dissoluto. É como se fosse pó na água. Serve para nada o nosso amor. Com todo o respeito, maior carinho. O amor que presta é o amor de Deus, não existe outro amor. É o amor com que a gente deve amar os nossos irmãos, ardentemente. Então, vigiar, orar e amar. Sobretudo. E ele continua dizendo assim, porque o amor cobrirá multidão de pecados. Aí nós começamos a entender por que nós devemos estar armados com o pensamento, com esse pensamento que Cristo nos dá, de que ele padeceu na carne por nossas vidas, que nós também devemos padecer, não permitir que as concupiscências venham e dominem nossas vidas, para que outros vejam em nós o brilho de Deus e os seus pecados sejam apagados. E aí fala que o amor cobre multidão de pecados. Outras pessoas também vão andar coerentemente, não só os outros, mas nós também. E aí os pecados que tanto entristecem a Deus não vão mais causar peso, porque a mão de Deus, mesmo nós convertidos, ainda pesa sobre as nossas vidas quando pecamos. Então a gente precisa estar bem entendido com isso, ok? Versículo 9 diz assim, sendo hospitaleiros, outra arma que nós precisamos nos munir. Hospitaleiros uns para com os outros, sem murmurações. Outra arma. Essa então, o brasileiro é craque. E o brasileiro gospel, então, é notável nisso, né? Nós somos murmuradores desde que nascemos. Vai gostar de murmurar assim é povo crente, né? A gente murmura e diz que não murmura. A gente murmura e desmurmura. Mas a Bíblia falou que para nós sermos hospitaleiros, né? É uma coisa também que virou uma dificuldade, hospedar, ajudar as pessoas necessitadas, trazê-las para junto e não murmurar. Isso são armas que Deus tem nos munido, tem nos revestido para que a gente vença as nossas concupiscências e ajude a outros também a vencer as suas concupiscências. Versículo 10 diz, cada um administre aos outros o dom como recebeu. Não é administrar aos outros, não é administrar para você mesmo, é aos outros. O que você recebeu, você dá como servo. Não é dar para querer receber, é dar porque Deus te deu, ok? Então o dom que Deus te deu, porque dom vem de Deus, não é seu, você não é o craque, você não é o último biscoito do pacote, você não é o príncipe encantado, você não. Deus é, e Ele te deu dons. Para quê? Para ministrar a outros. Aí ele continua falando assim, como bons mordomos da multiforme graça de Deus. A sabedoria de Deus vai além do nosso entendimento. E o dom que Ele derrama sobre o seu povo também é de várias maneiras, de multiformes. Não é para a gente ficar copiando as pessoas. Aquilo que Deus nos deu, nós damos. Primeiro porque não é nosso, nós não podemos guardar. Não é nosso, nós somos mordomos desta graça, mordomos desse dom. Então nós recebemos e damos. Nós
Pegamos do que é de Deus e damos, para que outros também possam receber esta graça. Versículo 11. Se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Se alguém administrar, administre segundo o poder de Deus. A gente está com mania agora de ficar falando aquilo que a gente acha. E às vezes são frases de efeito que a gente ouviu de outras pessoas. Não quer dizer que a gente não possa repetir alguma coisa de alguém. Mas virou mania, modismo, querer enfatizar coisas que as pessoas dizem. O que Deus está nos falando é que nós precisamos ministrar segundo a palavra de Deus. Quando se fala de palavra de Deus, fala-se da vontade do Senhor. Quando se fala de palavra de Deus, nós temos que lembrar de Jesus. Nós temos que pensar como Jesus. O que Jesus, sendo Deus, falava? Eu só falo aquilo que eu ouço meu Pai falar. Eu só penso, eu só faço aquilo que vejo meu Pai fazer. Ok? Então, ouvir a voz do Espírito e falar do Espírito. É ler a palavra de Deus e, segundo Deus, a sua palavra, transmitir a outros. Nós estamos com mania de restaurar a vida das pessoas nas suas emoções, mas nós não queremos tratar os seus pecados, nós não queremos falar da verdade. Então, o que a Bíblia nos ordena, nos manda, que as armas que nós devemos ter são essas. E essa arma é poderosa. É a arma de falar segundo Deus e administrar segundo o poder que Deus dá. Que poder é esse? Não é poder de rodar, de rodopiar, de cair no chão, de falar em línguas. Não está falando disso. O poder é o poder de transformação, porque às vezes você faz isso tudo e continua com a vida do mesmo jeito. E se você não mostra uma mudança, que poder é esse? Porque o que nós vivíamos nos levava ao inferno. E o poder de Deus nos transformou para nos levar à sua maravilhosa luz. É esse poder, essa palavra ensina esse poder. E é isso que nós devemos levar, a cruz de Cristo. Esse é o Evangelho, é isso que as pessoas precisam ouvir de nós, para que em tudo seja glorificado por Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o poder para todo sempre. Amém? Entenderam? Isso é lindo demais. Tudo que nós recebemos vem de Deus e é para a glória dele. Quando nós entendemos isso, é graça sobre as nossas vidas. Entenda uma coisa. Muita gente acha que a gente tem que mostrar o que a gente tem. Nós não devemos mostrar o que a gente tem. Por quê? Porque o Criador é Deus, é o Senhor, pela palavra do seu poder. Então, quando nós entendemos isso, nós manifestamos o poder de Deus, a palavra de Deus, e Ele é glorificado. E isso nos faz bem. Por quê? Porque obedecemos, porque ouvimos, porque demos crédito a Ele e não a nós, que estamos em pecado, mas fomos salvos do pecado. Então, a Bíblia nos adverte. Pedro escreve essa carta para mostrar para os irmãos como eles devem proceder. E resumindo, não viver segundo os homens, mas viver segundo Deus. Não viver segundo os mortos, mas viver segundo os vivos. Aos mortos é pregado o Evangelho, para que também recebam vida. Não podemos pregar o Evangelho aos mortos e viver como se estivéssemos mortos. Nós devemos pregar o Evangelho aos mortos como vivos, não na podridão dos mortos, mas na santidade de Deus, para que os mortos ouçam a voz de Deus e saiam e sejam levantados pelo poder da cruz de Cristo. Para a gente encerrar, um texto que completa bem isso, está lá em 2 Coríntios, capítulo 10, do versículo 4 ao 6, que são as armas que Deus nos dá. Esse texto leva a pensar nele. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 10, do 4 ao 6. Gravem bem esse texto.
diz assim: porque as armas da nossa milícia não são carnais. Entenderam bem isso? Se elas não são carnais, ela não vem de nós. As armas da nossa milícia, nós fomos alistados por Deus. Você não entra num quartel, você se alista, né? Aí você entra no quartel. Aí você vai pegar a sua faca, sua colher de pau, sua colher de pedreiro, você vai pegar o seu rolo de macarrão e vai para a guerra. Não, você vai chegar lá e no exército eles vão te dar as armas corretas para a guerra. Estou falando alguma besteira? Não, né? Então tudo bem. Então nós vamos para a guerra munidos com a arma de guerra que lá na nossa milícia nos deram. É isso que ele está falando. Você não pode ir com as suas armas. Eu vou com o meu amor. Eu vou com a minha compaixão. Eu vou com o meu sorriso. Eu vou com a minha beleza. Coitado de nós. Assim a gente não resolve nada. São armas carnais. Quando se fala de armas carnais, as pessoas pensam logo em adultério, prostituição, pensam em vício, pensam nisso tudo. Não é só isso, não. Quando você acha que alguma coisa em você é boa, você pode estar levando maldição para as pessoas. Porque a Bíblia diz que não há bem nenhum em nós. Nele há bondade. Então a bondade dele é que é a arma que eu preciso. Então, vou ler novamente. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Destruindo as armas de Deus, destrói argumentos, destrói toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. Isso aqui é importante demais. As pessoas elas querem ir contra o que Deus diz. Eles falam de coisas absurdas para contradizer a palavra, para contradizer o que Deus diz. Deus fez algo de uma forma e eles querem ensinar de outra forma. E as armas de Deus, elas são poderosas para destruir esse argumento, ou para que a pessoa que está morta possa viver e saia da podridão do seu pecado. Então, vou ler novamente. Destruindo argumentos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. E levando cativo todo entendimento. É cativo mesmo. É levando cativo todo entendimento à obediência a Cristo. Nós éramos escravos do pecado. Estávamos aprisionados por Satanás. O nosso pai era o diabo. E quando Cristo nos liberta, agora ele precisa, por causa dos nossos pecados, porque ainda cometemos e fazemos coisas erradas, ele precisa aprisionar o nosso pensamento nele. Ele precisa levar cativo. Ele precisa fazer com que você compreenda que é necessário obedecê-lo. Para quê? Aí ele continua dizendo: a obediência a Cristo, e estando prontos para vingar toda desobediência, quando for cumprida a vossa obediência. Por que Cristo faz isso? Para que seja vingada a desobediência e seja cumprido em nós a obediência. E quando nós entendemos isso, nos traz prazer ouvir a voz de Cristo. Nos dá prazer sermos prisioneiros de Cristo. Nos dá prazer. Eu vejo Paulo, não só Paulo, mas os apóstolos, eles se tornaram realmente servos, prisioneiros de Jesus, ao ponto de morrerem por Cristo. As suas vidas, eles fizeram como se elas não tivessem valor nenhum para este mundo. Mas elas eram tão valorosas que eles brilhavam Cristo no mundo. Quando a gente lê, não tem como a gente se surpreender com a obra de Deus na vida desses homens. É extraordinário demais o que eles deixaram para trás para viver para Cristo. O que esta lição hoje, esta palavra, esta carta trouxe para nós, escrita pelo nosso amado apóstolo Pedro, foi para nos trazer entendimento, que é necessário que nós que estamos vivos possamos obedecer a Deus e não aos homens. É necessário olhar para Cristo, é necessário
olhar para Deus, é necessário parar de olhar para o mundo, parar de desejar o mundo, parar de viver as paixões do mundo que não nos levam a nada, 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 somente nada. Mas Cristo nos leva à vida e vida eterna. Ele nos tira da morte, Ele nos dá vida e ainda nos leva a viver eternamente com Ele. Que essa palavra alcance o seu coração e que você viva. Espere em Deus, busque a Deus e se arme. Arme com este pensamento e com este entendimento. Em nome de Jesus. Amém?